Pessoal, vocês viram o vídeo do Pedro Cardoso em que ele alega que ele não ganhou dinheiro com o Agostinho, da Grande Família, mas sim a Rede Globo, e aí ele alega ser de extrema esquerda e tenta explicar a coisa, mas ele fala muita besteira econômica que eu vou explicar para vocês. Dá uma olhada no vídeo. Quem ficou rico com o Agostinho foi a Rede Globo. A Rede Globo, que é o capitalista naquele negócio, é que tem possibilidade de ficar rico. Eu tenho 57 anos e eu não tenho uma economia que me possibilite não trabalhar. Eu venho ao Brasil trabalhar, e venho ao Brasil trabalhar pelo dinheiro da bilheteria. Pois é, ele alega que aos 57 anos ele continua trabalhando. O que para mim, em primeiro lugar, eu não acho uma pessoa velha com 57 anos. A gente hoje está discutindo aí reforma da Previdência para as pessoas se aposentarem com 60 e poucos anos e hoje continua sendo uma idade relativamente jovem. Tem aí a Fernanda Montenegro com quase 100 anos que continua trabalhando. Não há problema nenhum em você continuar trabalhando. Você, ao longo da vida, deveria constituir um patrimônio para que você tenha uma liberdade, né, financeira para parar a hora que você quiser. Mas isso também está ligado, talvez, ao padrão de vida que ele tem. Ele mora em Portugal, ele gasta em euro, provavelmente ele não mora numa casa humilde, coisa parecida. Ele tem uma vida que provavelmente exige gastos que, infelizmente, não o impedem de, com o dinheiro que ele acumulou na vida, parar de trabalhar. Mas aí ele tenta fazer uma analogia bem ruim com a Rede Globo. Dá uma olhada. Se eu não acordar de manhã e for trabalhar, não tem uma estrutura de exploração do trabalho de outras pessoas que faz dinheiro para mim enquanto eu apenas emprego o meu capital ali. Pois é, aqui está a falácia clássica de quem é de extrema esquerda, como ele alegadamente fala na entrevista, que é a ideia que existe o capitalista e o proletariado, o opressor e o oprimido. E ele se coloca na posição de oprimido, de proletário, e a Globo explora o trabalho de todo mundo que trabalha lá dentro. Isso é uma absurda mentira. O que existe é, na verdade, uma cooperação humana. Você tem lá quem fundou a Rede Globo. Gente, não vou entrar aqui no mérito, mas não sei o que, Roberto Marinho, família Marinho. Não, estou falando de uma empresa que existe, que ela entrega conteúdo para milhões de residências através de concessão pública que ela tem, satélite, fibra ótica. Ela tem toda uma estrutura de afiliadas e tal, que faz com que você ligue a sua TV e tá lá, plim plim, Rede Globo. Só que ela precisa entregar algum conteúdo para ela ter audiência. E para entregar esse conteúdo, ela produz algumas séries, novelas, telejornais, esportes, etc. No caso dele específico, Grande Família, o que a Rede Globo fez foi contratar um roteirista, foi contratar um diretor, foi lá pegar um cenário, construir, chamar diversos atores, diversos outros atores para fazer elenco de apoio, né? Tem toda uma estrutura ali por trás que fez com que episódios fossem produzidos. E aí a Globo foi ao mercado e falou, olha, eu tenho esse programa que vai gerar uma audiência X e eu estou vendendo um espaço de publicidade nele. Então ela pega a receita da publicidade para viabilizar a produção do conteúdo. E o conteúdo, depois que ele vai ao ar e a Globo recebe esse dinheiro, ela paga todo mundo que está nessa cadeia, né? Inclusive o Pedro Cardoso. Então não há uma relação de exploração. O Pedro Cardoso, a qualquer momento, poderia ter levantado a mão e falado, ó, para mim chega, eu estou pulando fora, não quero mais trabalhar aqui. Talvez ele pudesse nem ter entrado nisso. E se ele não tivesse entrado nisso, certamente a Globo chamaria outro ator. E talvez o ator tivesse também tido tanto sucesso quanto o Pedro Cardoso teve. E esse cara hoje talvez tivesse uma grana legal, ou tivesse tanta exposição como o Pedro Cardoso, que alega que, porra, aos 57 anos ele tem que trabalhar. Mas ele certamente ganha mais do que a média dos atores. A peça que ele vive de bilheteria, talvez ela fique cheia, porque ele tem um nome que foi construído através da Rede Globo. Então, é uma grande cooperação entre cada um, aporta um pouco do seu capital humano, do seu capital financeiro, né? E toda aquela estrutura gira para que todo mundo gere valor. A ideia que a extrema esquerda tem, a esquerda tem, de que valor ele é inerente, ele existe por si só, não é verdade. O valor ele precisa ser construído. A riqueza ela precisa ser construída. O estado natural do homem é a pobreza. A gente nasce pelado sem nada, né? A gente precisa produzir riqueza. E a Rede Globo produz através das pessoas que cooperam com ela. E todo mundo ganha dinheiro nessa cadeia, inclusive ele. Agora, ele dizer que ao longo da vida ele foi explorado, não pega muito bem, né? Cuspir no prato que comeu, que ainda come, né? Porque o nome dele foi construído pela Rede Globo. Se ele não fosse da Rede Globo, se ele fosse um ator de teatro que nunca tivesse feito TV, certamente ele não teria 1/10 desse dinheiro que ele não consegue viver na aposentadoria dele. Beleza? Se você gostou, curte, comenta, não deixa de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.